Bem, hoje a gente vai começar um assunto novo, é o assunto de pH e pOH. pH e pOH é um assunto que envolve o assunto de ácidos, substâncias ácidas e substâncias básicas. pH e pOH tem a ver com a água, diretamente relacionado com a molécula da água. A molécula da água é a principal componente do estudo do pH e pOH. Tá? Ela que vai dizer, ela é o referencial para a gente dizer se uma substância é ácida ou ela é básica. Tá? Então, a primeira coisa que você vai ter que lembrar quando falar de pH, você tem que lembrar da água. É a partir da água que a gente vê se a substância apresenta o caráter ácido ou básico. Por que isso? Porque a água, que é a H2O, a forma da água é H2O, ela se auto-ioniza, ou seja, ela auto se separa. Ela auto se separa, né, a auto-ionização, em dois componentes, duas espécies, dois íons. Um íon positivo e o íon negativo. Ou pode ser também representada por esse íon, que seria o íon positivo, o hidrônio, e o íon negativo, que é a hidroxila. Quando eu tenho um íon positivo, o H+, eu estou falando de substâncias que apresentam caráter ácido. Se eu tenho o OH-, eu vou dizer que eu tenho substâncias básicas. Então a ideia é essa, a ideia é que eu vou ter substâncias ácidas que vão apresentar quantidade de H+, e substâncias básicas que eu vou ter a presença de OH-, devido à auto-ionização da água. Okay? Então a água vai se separar e vai gerar essas duas espécies. Só que para isso acontecer é muito raro. Isso acontece para 2 moléculas a cada 1 bilhão de moléculas. Então se eu tenho 1 bilhão de moléculas de água, apenas 2 vão se auto-ionizar. Então, a partir disso, a concentração vai ser bem pequena. Se chegou a esse valor aqui, 10 elevado a menos 7. É a partir de valores pequenos que eu vou identificar, calcular o pH e o pOH. Lembrando que isso aqui é uma potência, e a potência elevada a um número negativo, eu sei que esse valor é muito pequeno. Então, 10 elevado a menos 7 significa dizer que isso é 0,000000456 pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não, é até aqui. É mais ou menos isso. Tá? Então, a concentração de H+ e OH- é muito baixa, na ordem disso aqui. 1 mol por litro significa concentração molar. O Kw é o produto desse H+ com OH-, que vai dar 10 a menos 14. Já que o valor é 10 a menos 7, tanto para H+ quanto para OH-, o produto deles é a soma dos expoentes, né? Lembrando lá da matemática. Então, o valor 10 a menos 7 se refere à quantidade de moléculas que se ioniza. É muito baixo. Tanto para H+ quanto para OH-. Para H+, o valor é 10 a menos 7 e para OH- o valor também é 10 a menos 7. A gente vai trabalhar com potências e notação científica. Para 10 a menos 7 vai ter que ter 7 números 0. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui o número 1. E a vírgula vai ter que estar aqui. Vou ver se está certo agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora está certo. Então, 10 elevado a menos 7 é esse número aqui, em notação científica. Então, como é que a gente vai classificar as substâncias de acordo com o valor de concentração de H+,
e OH-. H- se refere a substâncias ácidas, por exemplo, ácido cítrico, suco de laranja, suco de limão, e OH- se refere a substâncias básicas. A gente tem, por exemplo, produto de limpeza, água sanitária, desinfetante. A substância que apresenta caráter neutro vai ser aquela que apresenta a quantidade de H+ igual à quantidade de OH-. Por exemplo, a água pura. A água pura ela tem um pH neutro, um pH equilibrado. Tá? A gente vai ver a escala de pH no próximo slide. Uma substância ácida, a quantidade de H+ vai ser maior que 10⁻⁷. Ok? Quando a substância é ácida, a quantidade de H+ é maior do que a quantidade de OH-, porque ela vai ser ácida. Quanto mais H+, mais ácido é. E esse valor tem que ser maior que 10⁻⁷. E quando a solução é básica, alcalina, o valor de H+ é menor do que o valor de OH-. Ou você pode falar também que OH- é maior do que H+. E esse valor ele é maior que 10⁻⁷. Ok? Então, solução pura é uma solução neutra. A água pura, a quantidade de H+ é igual à quantidade de OH-. Na solução ácida, o H+ é maior que o OH-. E na solução básica, o OH- é maior do que o H+. Ok? Então, a escala de pH é uma escala numérica que varia de 0 até o número 14. Por que 0 e por que 14? Porque a concentração é na base de 10 elevado a -7. Ok? Então, se eu tenho um 10⁻⁷ para H+, e eu tenho 10⁻⁷ para OH-, o produto deles vai dar 10 elevado a -14. Então, o 14 é justamente a concentração de H+ e a concentração de OH-. Exemplos de substâncias com pH 0, bateria de carro. Então, bateria de carro, o pH é próximo de 0. E próximo de 0 até o número 7, até mais ou menos aqui, o pH vai ser ácido. Exemplos de substâncias com pH neutro, pH 7. A água pura, ela tem um pH 7, é com pH neutro. Então, nesse valor aqui, exatamente do 7, o pH ele é neutro. Ok? E pH acima de 7, por exemplo, o sangue, por exemplo, bicarbonato de sódio, alvejante, sabão, são substâncias básicas, alcalinas. Então, você vai ter que lembrar quando um pH é próximo, menor que 7, quando o pH é igual a 7 e quando o pH é maior que 7. pH igual a 7 é um pH neutro, pH abaixo de 7 é um pH ácido, pH alcalino é um pH maior que 7. Então, de novo aqui, pH de 0 até quase 7 é ácido. Exatamente 7 é neutro e maior que 7 ele é pH alcalino, pH básico. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma imagem que representa um pH, de acordo, e associado a esse pH eu tenho uma mudança de cor. Tá? A mudança de cor é só para identificar que mudou a acidez ou basicidade do composto, mudou a concentração de H+. Então, se um pH é igual a 12, eu sei que essa substância ela é básica, ela é alcalina. Então, você bota aí que a substância com pH 12 ela é básica. Substância com pH 11, pH 11 também é básica. Substância com caráter básico, básico ou alcalino. pH 9, básico. pH 7 é neutro. pH 7 é a água pura, por exemplo. pH 6, pH 5, 3 e 1
são substâncias ácidas. Então, o que a gente vai fazer é classificar uma substância em ácida, básica ou neutra, de acordo com a escala de pH. A gente pode fazer isso de 3 maneiras: com o instrumento, pHmetros, indicadores de ácido base, ou através de um cálculo de pH e pOH. Os instrumentos a gente conhece como pHmetros. São instrumentos que você usa para medir o pH, onde você basta colocar esse instrumento dentro da solução. E a partir disso ele vai dizer qual é o valor do pH. E a partir do valor do pH você diz se a substância é ácida ou básica. Tem instrumentos de bancada como esse e tem instrumentos manuais como esse daqui. Ambos são pHmetros. Eles vão medir o valor do pH, sem precisar você fazer cálculo. Esse aqui é um indicador ácido-base, que é o papel universal, papel indicador universal, onde você vai pegar esse papel e colocar dentro da solução. E a partir do valor da coloração, da abundância de cor, ele vai dizer, ele vai estar associado a um número, aí a partir desse número, ele vai dizer se é ácido ou básico. E por último, que é a parte mais divertida, é você calcular esse pH a partir de um valor de concentração. Você vai calcular esse pH por duas equações. Através do logaritmo do H+, menos log de H+, ou através do pOH, que é o menos log de OH-. A soma de pH mais pOH tem que dar 14. Certo? Então, a gente vai medir o pH de 3 maneiras: através do indicador, através de instrumentos e através de um cálculo de pH. Ok? Então, na próxima aula a gente vai fazer uns exercícios sobre esse assunto aí, para a gente tentar entender como é que a gente vai medir o valor de pH. Ok? Valeu!